Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso novo episódio do LeixCast. Hoje aqui trazendo a doutora Lisandra Dornelles, né, que faz atendimento especializado em odontologia veterinária há mais de 20 anos, é referência aqui no nosso estado, foi a primeira profissional que iniciou o trabalho de odontologia veterinária especializada aqui no nosso estado e vai nos engrandecer o nosso conteúdo aí com muita coisa boa aí. Lembrando que nós estamos com os nossos patrocinadores, a MSD Saúde Animal, com a coleira Excalibur, que é a coleira recomendada, né, pelo Ministério da Saúde para a proteção de leishmaniose no Brasil. É a coleira que é resistente à água, o animal pode tomar banho com ela sem problema, né? E tem uma excelente repelência aí na questão do flebotomínio da leishmaniose. E já vamos começar com as perguntas, doutora Lisandra. Em relação ao começo da tua vida profissional, da tua escolha na área da odontologia, como que foi esse começo, né? Sabemos que isso já faz algumas décadas aí, 2 décadas pelo menos. Como que, se hoje a odontologia é um tabu para tutores e veterinários, como que era lá no início dos anos 2000 para a gente poder fazer esse trabalho de odontologia? Como é que foi o seu início lá da tua trajetória? Então, foi um grande desafio, né? Eu costumo dizer que quem sabia de odontologia naquela época sabia que cachorro e gato tinha dente. Era o que a gente sabia. Não tinha nenhuma disciplina na faculdade que falasse sobre odontologia. Então eu descobri que na USP tinha um laboratório de odontologia comparada, onde se atendia comparada porque todas as espécies eram atendidas, né? E o veterinário que trabalhava lá, o Dr. Marco Gioso, também é dentista humano. Então eu fui fazer um estágio, meu estágio curricular lá, e acabei ficando mais, né? Fiquei um semestre lá. Fiz também uma disciplina de pós-graduação na odontologia lá na USP. Voltei para cá, defendi o meu estágio, né? E voltei para lá. Aí fiz estágio no Odontovet, que é a primeira clínica, eu acho que da América Latina, de odontologia veterinária. Depois, quando eu vim para cá de novo, eu comecei a fazer odontologia humana na URGS. E como que foi a chegada aqui? Como que o meio veterinário e os tutores absorveram esse serviço de odontologia numa época que ninguém valorizava a saúde oral? Né? Eu tive um empurrãozinho, que não sei se sorte, né? Mas logo que eu voltei de São Paulo, o meu primeiro paciente era do interior, de Santana do Livramento. Tinha um colega nosso que conhecia alguém lá, que ficou sabendo que tinha uma colega que estava se especializando em odontologia e disse: meu cachorro tem um problema na boca, tem um cheiro muito ruim, ela baba muito. E então esse cachorro veio do interior, ficou hospedado na minha casa, porque no fim o problema dele era um problema ortodôntico, ele teve que usar um aparelho. E a 0 hora ficou sabendo. Que legal. Então eu apareci, se eu não me engano era Caderno Dona. Então eu tive aquele boom, assim, sabe, de ter aparecido colocando existe uma aparelho, dentista veterinária. Exatamente, ainda mais um aparelho, né? Uma coisa assim bem... Que até hoje, né, para a maioria é novidade. É, né? novidade. Que legal. E assim, por que cuidar da boca de cães e gatos é tão importante? Bom, eu costumo dizer que a saúde começa pela boca, né? E a medicina veterinária, por si só, ela já é uma ciência preventiva, né? Vamos fazer um paralelo aí com a leishmaniose. O que é mais fácil? A gente colocar a coleira no cachorro para que ele não tenha leixe, ou fazer o tratamento da leixe depois que ele já está... Exatamente. Né? Então, na odontologia é a mesma coisa. Tem muita coisa que a gente pode prevenir em todo o organismo do animal se a gente tiver uma boca saudável. E na leixa é a mesma coisa. Muitas pessoas ainda pagam para ver, né? E na odontologia também, né? Por muitos anos fui clínico geral e realmente as bocas que chegavam pra gente eram completamente destruídas. Não se fazia profilaxia, se fazia extração dentária. Né? E isso que se dizia que o cachorro... ele tá velho, já tá perdendo os dentes. Não vale mais a pena mexer. Né? E quais são as principais doenças assim orais que os cães e gatos têm hoje, que a gente considera importante? Olha, que tu tem encarado? Sem sombra de dúvidas, doença periodontal, né?
que é aquela coisa que começa com uma gengivite, um acúmulo de tártaro e vai evoluindo até ter essas perdas de dentes. Mas tem também problemas ortodônticos, né, que são esses que a gente precisa colocar aparelho, tem muito tumor em boca. Gatos têm doenças específicas também, odontológicas. Isso São encaixa... diversas doenças aí. A maioria das pessoas que sabe que existe dentista acha que é só a limpeza de tártaro. Né? Isso todos têm. A partir dos seus 4 anos, vamos dizer assim, difícil um bichinho não precisar fazer uma limpezinha, né? Sabe? Assim, já mais pro severo do que... Todos têm, se não cuidar. O mau hálito é o primeiro sinal. Isso a gente eu ouvi muito isso dentro do consultório, né? E aí vem as mais variadas teorias. As pessoas não abrem a boca do seu animal para olhar os dentes, né? Impressionante. Eles acham, aquilo vem do estômago, porque vem aquele monte de teoria, né, que o cara viu aqui ali. Mas abrir a boca, olhar o dente e realmente procurar um serviço especializado, são poucos que fazem, né? Às vezes o próprio veterinário clínico não abre a boca, né? E vamos lá, uma consulta veterinária de um clínico geral que vai só no problema, né? O cachorro tá mancando, ele vai olhar a pata, né? Acabou esse tempo, né? Esse tempo. Hoje a gente precisa olhar a boca, olhar o ouvido, olhar o animal como um todo, né? A gente reclama tanto da classe médica que não chega perto da gente, não toca, não faz um exame clínico decente, né? E às vezes ainda o veterinário deixa passar uma boca com doença periodontal, né, um ouvido com uma otite, aquele cachorro às vezes agressivo, aquele cachorro com comportamento estranho, e muitas vezes por dor ou por um desconforto na boca ou na orelha, enfim, né? Mas por falta de... quem que vai orientar se não é o clínico geral? Exatamente. Né? E às vezes quando uma pessoa trabalha com uma área específica, né, que nem é o meu caso, o cachorro vem porque tá com um bafo horrível. Nem passou pelo clínico, mas eu ouvi falar que tem dentista. Chega no dentista e a gente também tem que entender um pouco de clínica, porque como é que eu vou anestesiar um animal para tratar a boca, sendo que é um animal que tem um problema renal, se eu não investigar, né? Então, muitas vezes, antes da gente tratar a boca, a gente encaminha para um outro especialista para que o animal esteja em melhores condições na hora de fazer o procedimento. E o veterinário tem aquela síndrome, né, de daqui a pouco não passar o caso adiante, não procurar um especialista, né? Como é importante. Não é simplesmente tu ter um ultrassom dentário na clínica e achar que está fazendo odontologia, né? E quem está dizendo é quem fez isso muitos anos, sabe? E a gente vê que existe um déficit muito grande nesse tipo de serviço, porque realmente... extrair dente muitas vezes não é a complicação, mas quando chega a precisar, a necessitar de extrair, de fazer extração dentária, porque já não tem mais conserto, né? Então fazer realmente o acompanhamento com o odontólogo, né, é sempre muito importante para se manter a saúde oral, não para apagar incêndio, né, quando tem dente. Eu sempre digo que extração é assim o último caso, né, quando não tem mais solução, porque tudo que se faz na odontologia humana se faz também na odontologia veterinária. Se faz tratamento de canal, se faz restauração, se coloca aparelho, sabe? Não se limita a limpar a boca. E pouca gente sabe disso, né? Pouca gente sabe. Os clínicos, né? Pouca gente sabe. Isso no início foi um trabalho assim que eu fiz com os colegas, porque justamente tinha ainda, era muito pior do que hoje, essa coisa de, vou perder o cliente. Então eu sempre deixei muito claro que como eu atendia só o odonto desde sempre, eu não ia roubar cliente de ninguém, eu não ia vacinar, eu não ia fazer nada. E eu sempre encaminhava, depois do atendimento, a ficha, né, a ficha de atendimento clínico, a ficha de atendimento cirúrgico, ficha anestésica, cópia de raio-x, devolvia para o clínico que me encaminhou. Então, assim, acho que 90% dos meus pacientes são encaminhados por colegas médicos veterinários que hoje sabem, né, que eu não vou atender outra área. E isso não deveria ser uma exclusividade da odontologia, né? Isso deveria ser regra entre os colegas, até porque se cada um tiver alocado no seu quadrado, fazendo a sua parte, fazendo a sua especialidade, tudo funciona. Quem ganha é o cliente. Com certeza. Quem ganha é o cachorro, que vai ter mais saúde, que vai estar com o seu veterinário de confiança, que é o clínico, que acompanha desde bebê, que vacina, mas que não vai deixar de ter um excelente serviço cuidando da boca com a doutora Lisandra, ou, sei lá, tratando o leite com o Thiago, enfim, nas mais diversas especialidades. Na medicina humana é assim, né? É assim. A pessoa não tem um médico só, tem vários. Então,
A veterinária ainda tem essa... tá indo Mas eu acho pro que tá mesmo indo para esse caminho, Tá. tá indo, né? Acho que as coisas estão evoluindo bem para esse lado aí. E assim, lembrando também que a doença periodontal é um ponto constante de inflamação. E vamos lá, puxando para o lado da leixe, faz tanto problema quanto a leishmania faz numa doença não controlada. A doença periodontal também produz imunocomplexo, também afeta órgãos-alvo, como o rim, por exemplo. Né? Então, vamos lá, pensando num paciente de leixe, não adianta nada a gente estar fazendo o melhor dos tratamentos, o melhor dos acompanhamentos, se eu não encaminhar para ti o paciente quando o paciente tiver... Não adianta, porque a contaminação da boca vai continuar ali, as bactérias vão continuar produzindo antígenos, né? Antígeno, anticorpo, vai para o rim, vai para o coração, vai para a articulação, vai continuar com o organismo todo inflamado, né? Inclusive em humanos se faz uma comparação assim de doenças cardíacas, né? Sim. Então, um paciente que vai para uma cirurgia cardíaca, ele tem que ir primeiro no dentista para limpar a boca. E o processo é o mesmo, porque a gente coisa. também tem cães com leixe que fazem pericardite, que fazem efusão pericárdica, glomerulonefrite, fazem cardioleixe, fazem nefroleixe, principalmente nefroleixe, que é o que mais mata na leixe. E aí vamos lá, não adianta tu fazer todo um controle, e a gente nesse controle também tem parâmetros inflamatórios, e muitas vezes eu vejo doença controlada com proteína C reativa, com parâmetros inflamatórios altos. E aí, assim, inclusive pela telemedicina, eu pergunto, como é que tá a boca desse animal? Doutor, realmente, tá. Então não adianta nada tu fazer todo o acompanhamento. E aí, sabe qual que é a reclamação das pessoas? É quase sempre a mesma. Eu tenho medo de anestesiar, então eu não faço a limpeza de tártaro. Então, não adianta fazer toda uma volta, fazer todo um investimento, gastar com exames, fazer um tratamento dispendioso, né? Voltar com o veterinário da leixe se tu não cuida da saúde oral do jeito que tem que ser, né? E faz parte do tratamento, deveria fazer parte do tratamento da prevenção da doença renal. Essa questão da anestesia também, como eu tinha falado, a gente pede exames, né? A gente vai anestesiar um animal, a gente solicita exames para ver como que tá o rim, como que tá o fígado, porque mesmo a anestesia, a gente só utiliza anestesia inalatória para procedimentos em boca, né? Mas mesmo assim, a gente precisa que esse anestésico seja metabolizado no fígado e eliminado pelo rim. Então, a gente vai fazer os exames para saber o que a gente vai usar de medicamento que é mais adequado. O anestesista fica monitorando o tempo inteiro. Então, existe um risco? Existe. Mas ele é mínimo se a gente fizer tudo nas melhores condições com os exames pré-cirúrgicos. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer mais adiante aqui, né? Em relação à anestesia para profilaxia, né? Que é um grande tabu ainda, né? É o maior dos tabus, talvez. E aí as pessoas perguntam, vale a pena? E o que eu digo sempre, talvez, né? Ver se bate o que tu fala. A gente não, dificilmente tu vai fazer a grande maioria dos pacientes são pacientes idosos. A maioria. Então, como que tu faz, como é que tu vai ter medo de cuidar disso aí se teu paciente, em 90% dos casos, é um paciente idoso, né? A vantagem que a gente tem da anestesia inalatória, além do fato de o animal estar sendo entubado e não correr o risco de ter uma pneumonia por aspiração, né? Sim. Como a gente faz bloqueio, igual a anestesia de dentista, a dor a gente tira no bloqueio, na anestesia local. Então, a anestesia inalatória, ela pode ser bem superficial, só para que o animal perca os reflexos e não se mexa. Faz uma sedação. Isso, é bem tranquilo. Só vai entubado para não fazer falsa via, basicamente, né? E vamos lá, a anestesiologia veterinária hoje está muito avançada, né? Muito. Hoje a gente faz, eu sou cirurgião desde sempre, e hoje eu faço muito mais relaxado, com um profissional desse patamar, assim, fazendo um bom serviço, né? Pedindo os exames corretos, pré-operatórios, fazendo o ecocardio, fazendo... Né? Tu consegue minimizar muitos riscos, né? E vamos lá, em relação à própria doença renal, vamos lá, azotemia, não falar em doença renal, a própria azotemia tu consegue reduzir muito com uma limpeza de tártaro, às vezes, né? Com certeza. Então... O que pode ter gerado essa azotemia pode ser justamente claro, com certeza. Isso eu vejo bastante. Às vezes o paciente de leixe que está fazendo o controle e que está bem, mas que está com uma creatinina ali em 2,5,
né? Tá bem clinicamente, mas não baixa a ureia. E aí tu vai olhar, o ultrassom renal tá legal, mas tu olha a boca, tá... Isso aí. Né? É o que falta, é a peça que falta para reduzir aquele parâmetro de azotemia ali para quase que zero. Né? Em relação a profilaxia, assim, quando que tu recomenda começar os cuidados com profilaxia dentária? Com que idade que tu recomenda começar? O quanto antes. O ideal é que assim que o filhotinho for lá para a primeira consulta, né, para fazer a primeira vacina, o ideal é já indicar para uma avaliação odontopediátrica, né, porque muitos problemas podem ser prevenidos se a gente fizer uma ortodontia interceptiva, que no caso é assim, lá pelos 4 a 6 meses, eles começam a trocar os dentinhos, né? Cachorro e gato também tem dente de leite. Então, se o dentinho não cai no tempo certo, ele pode causar diversos problemas. Pode ter um cisto do dente permanente, pode ter um desvio, que vai causar algum problema de mordida, que pode machucar a boca do animal. Então, tudo isso a gente pode prevenir se a gente fizer essa consulta o quanto antes, né? Além da pessoa ter toda a orientação de o que ela vai fazer, para que ele leve muito mais tempo para precisar fazer as profilaxias, né, a limpeza de tártaro que o pessoal chama. Então, aprender como escovar o dente, o que tipo de pasta usar, o que pode fazer em casa para retardar o máximo possível as anestesias. Eu digo que às vezes eu jogo contra mim, né? Eu não quero estar anestesiando um animal toda hora. Esse é o trabalho é que tu não tá ali só para ganhar, tu tá ali para orientar. E tu vai acabar ganhando, porque é natural, né? Tu vai orientar, mas a orientação é a mesma coisa que eu dizer que eu não vou mandar usar... Meu paciente usar coleira para pegar leite para eu poder tratar. Eu tenho que trabalhar na prevenção, né? Porque a pessoa procura o profissional especializado justamente para não ter, ou se tiver, para minimizar os problemas. E a partir dessa consulta pediátrica, né, o ideal é que pelo menos uma vez por ano, assim, se faça uma revisão para ver se está tudo em dia. Se precisa ou não fazer uma limpeza de tártaro, alguma coisa ou assim, alguma né? outra coisa, né? Às vezes um dente fraturado, pode fazer um tratamento de canal. E o exame clínico? Nem sempre o paciente deixa mexer, né? Como é que tu... Às vezes é bem complicado. Às vezes chega assim, ai, doutora, a senhora não vai nem conseguir, ele é muito brabo. Ele não é, ele tá com dor. Sim. Sabe? A gente levanta assim, meu Deus, tem pus, tem pelo, resto de comida, fiapo de roupa, tudo junto, porque vai formando bolsa periodontal e vai juntando sujeira e acaba que vai agravando cada vez mais o problema. E o animal sente dor, por isso que ele agride. E a pessoa sente o cheiro, mas não deixa fazer o procedimento porque tem medo da anestesia. Exatamente. É doido, né? E assim, além da idade que inicia, qual que tu falou aí 1 ano, mas qual que é a frequência ideal? De 4 a 6 meses eles começam a trocar os dentes. Tá, mas a frequência, de limpezas. Num paciente adulto, a frequência de limpezas, que não sei se isso tem um valor estipulado de tempo ou se varia de animal para animal. Varia, alguns animais têm uma predisposição um pouco maior, né, formam um tártaro com uma velocidade um pouco maior, mas geralmente assim, a cada 1 a 2 anos é o indicado. Se tiver um polimento, porque o veterinário que ele é especializado em odontologia, ele não vai fazer uma limpeza sem polimento. Sempre digo que o polimento é a parte mais importante, que vai deixar o dente lisinho de novo, para que demore muito mais para juntar o tártaro. Então, fazendo um polimento bem feito, a cada 2 anos, de repente, é difícil o paciente meu que faça profilaxia anual, é muito difícil. Não precisa. Se fizer tudo que a gente indica direitinho no pós, é muito difícil ter que fazer anual. Interessante. E as pessoas vão, como eu te falei, né, a maior reclamação é sempre o mau hálito. E em relação a essa questão do mau hálito, né, o mau hálito é sempre relacionado ao tártaro, é sempre relacionado à doença periodontal. Existem outras causas aí que podem levar a esse mau hálito? Como é que é a tua abordagem com o tutor de cão com mau hálito? Como é que funciona? Olha, normalmente os que chegam para mim realmente têm problema periodontal, né? Mas às vezes pode ser alguma outra doença do tipo diabetes, alguma questão renal que também dá um hálito diferente, né? Aí pode ter essa associação. Mas geralmente, ou as duas coisas, né? Ou as duas coisas, né? Em geral, quem não olha para a boca sempre vai ter um probleminha, né? Porque a gente escova o dente todo dia
Se a gente não escova, a gente tem um bafinho, isso né? eu explico. É. Sem escovar 3 vezes ao dia, tu já fica com mau hálito, imagina. Tá, e em casa, tá? Tu falou da escovação, falou antes da questão do polimento, durante o procedimento, mas em casa, quais são os cuidados que tu recomenda que o paciente tenha que ter para evitar a doença periodontal, para evitar precisar fazer algum tipo de intervenção, assim, alimentação, escovação, como é que é esse cuidado em casa? O principal de tudo é a escovação, né? Porque tem aquele efeito mecânico. Então, como é que se forma o tártaro? Quando a gente acorda de manhã, tem aquela melequinha assim no dente, né? Aquilo é a placa bacteriana. Então, a gente e eles, é a mesma coisa, tá? Humanos e animais. Tem mais de 300 tipos de bactéria diferentes dentro da boca que estão vivendo ali tranquilamente. Se a gente não escova o dente, essa placa bacteriana, ela leva de 24 a 48 horas para se organizar dentro da boca. E aí ela começa a causar problema. Aí começa uma gengivite, aí essa gengiva vai, né, retraindo, vai formando uma bolsa entre a gengiva e o dente. E ali as bactérias vão ficando malvadas, que nem eu digo, começa a destruir as estruturas, o dente vai ficando frouxo, sabe? Então, a escovação, ela vai desorganizar essa placa. Então, as bactérias vão continuar vivendo ali, claro. Só que se a placa não estiver organizada, não forma o tártaro. O que é o tártaro? O tártaro é uma pedra, que nem pedra no rim, é a mesma coisa. Só que o tártaro, por si só, ele não causa problema nenhum. É só uma pedra. Mas embaixo dele, as bactérias vão fermentando e aí vai acontecendo todo esse problema. E essa pedra se forma com os minerais da própria saliva. Que interessante. Placa bacteriana organizada, o mineral gruda ali. E como que se escova o dente? Porque é uma a pergunta mais leiga possível, assim. E eu vou dizer que eu estou perguntando, mas eu também não sei. Qual é a tua recomendação de como escovar o dente? Qual a frequência melhor? O ideal é uma vez por dia, né? Mas tu pode escovar, de repente, a cada 2 dias. Tem algumas pastas que elas são específicas, que elas têm enzimas, que elas diminuem a formação do tártaro, porque o mineral gruda na enzima e o animal vai engolir. Entendi. Tá? Então tu ganha um tempinho aí usando esses medicamentos que são específicos, né? E por isso que é bom começar o quanto antes, porque o animal ele vai vai se acostumar com aquilo ali, né? Eu sempre digo que é o reforço positivo, né? Escolhe, sei lá, ele gosta de passear ou ele gosta de brincar de bolinha. Só faz aquilo que ele gosta depois de escovar, porque ele vai associar. Então, no dia que tu esquecer de escovar o dente, ele vai ficar ali, te pedindo, porque ele quer a bolinha, porque ele quer sair para passear. Uma espécie de um adestramento ali, para que ele sinta a vontade de fazer a escovação. Aí no começo, né, não leva muito tempo, vai só mexendo na boca. Quando ele já estiver acostumado com mexer na boca, pode enrolar uma gaze no dedo. Em relação à escovação, só mais um detalhe. Que tipo de escova que a gente usa? Escova humana? Como que tem que ser? Tem que ser macia? Tem que ser larga? Tem que ser dessas com dedo? Dedeira. Dedeira. Qual que é a melhor opção? Existem várias opções, né? Essa dedeira, que se usa até para bebê, né? Sim. Mas qual é o problema da dedeira, na minha opinião? A boca do cachorro já é complicado da gente colocar o dedo dentro. A dedeira, o dedo vai ficar maior ainda. Então, a experiência que eu tenho é que não é muito confortável para eles, tá? Eles não gostam muito da dedeira. Mas aí também varia de animal para animal, e se o tutor quiser experimentar, né? A ideia é algo que faça fricção no dente, independente da forma. O que a pessoa se adaptar melhor. Tem escova específica para animais? Tem uma escova que tem o cabo curvo, né? Que aí tem o ângulo que vai favorecer para limpar lá no fundo, os dentes do fundo. Mas comprando uma escova infantil com a cerda macia, tá ótimo. Tanto faz. Não faz muita diferença, não. O que importa é que tenha aquela ação mecânica, que com o tempo a pessoa vai ficando craque, né? E claro, se o cachorro não permite, não adianta tu comprar uma outra escova que não vai resolver o problema também, né? A escova também não faz milagre. Até que entre com a escova. E a respeito da alimentação, esses biscoitos, os ossos, né, que eu falei pra ti, muitas pessoas acham que dar osso para cachorro ajuda a limpar o dente. Qual que é a tua opinião a respeito? E se tem alguma influência esses biscoitos, tipo de alimentação? Olha, o osso especificamente, ele ajuda bastante. Ajuda o dentista veterinário a ganhar dinheiro.
Porque a maior incidência de fratura dental é de Correto. animais que consomem ossos, né? Principalmente aquele dentão lá do fundo, bem grandão. Onde- Ele vai onde morder aperta. ali e vai E aquele quebrar. que tu não vai ver, né? Tá lá no fundo da boca. E aí, às vezes, o animal tá com um negócio aqui, ai, Ah. tá com tumor, ai, tá com problema no olho. É o dente que Um quebrou abscesso, né? e fez um abscesso. Um pedaço de osso que possa ter penetrado na Ah, gengiva, osso. contaminou. Eu sou contra, Sempre. sempre. Não tem, né? Não é alimento, não é nada, não é distração. E a distração, se tu recomenda fazer com que, em vez do osso, que Olha, na verdade vai depender do comportamento do animal, né? Tem alguns brinquedos e tem animais que eles roem. Então pode engolir ali um pedaço e ter algum outro problema intestinal, né? Então tem que ver de acordo com o comportamento do animal o que é mais indicado para ele no caso. aquele filhote, sei lá, inquieto, que gosta de estar sempre mordendo um chinelo, mordendo alguma coisa, qual que é a tua recomendação? Bolinha, tem aquelas bolinhas que tem um furinho que a gente joga ração para dentro. Ah, legal. E aí ele vai rolando a bolinha, vai caindo uma raçãozinha, ele vai comendo. Eu acho bem interessante, porque ele se distrai bastante tempo. Tá, e esses biscoitos, eu tinha te perguntado, mas eu vou reforçar. Esses biscoitos que o pessoal fala aí que ajuda na limpeza, realmente ajuda? Tem aquelas tiras também, né? Tem muitas coisas que tem hexametafosfato que vai ajudar a evitar grudar a o deposição do- mineral e não depositar no dente. Tá, mas daí são específicos para... São específicos não, para não é odontologia, qualquer não é biscoito. qualquer um. Tá, biscoito esses com... É um agrado. Tá, entendi. Ah, uma coisa que às vezes a pessoa pergunta. Ah, a única coisa que o meu gosta é de comer biscoitinho. Eu posso dar o biscoitinho depois de escovar? Pode. Escova de novo depois. Porque a escovação, diferente entendi, da gente, entendi. tu não vai querer sair na rua com feijão no dente, um pedaço de alface. Claro. Para eles, é mais do que qualquer outra coisa para desorganizar a placa bacteriana. Entendi. Não tem problema se vai ficar com o sujinho do biscoito ali depois. Pode. Se tu Quero- escovar amanhã... Se tu escovar todo dia, é. né? Então, quer dar o biscoitinho depois de escovar, beleza. Só que só vai poder dar o biscoitinho nessa hora. Se der na outra horário qualquer, ele já não associa mais e não vai fazer entendi, efeito. Entendi. Então mas ele não ajuda a limpar absolutamente nada. Não ajuda. E essas novidades, esses produtos novos que o pessoal diz que passa no dente e cai... Tá? Eu também tenho essa mesma... Eu faço essa mesma cara, mas eu queria ouvir de não ti. comentar. Tá, entendi. Não tem milagre, né? Não existe milagre. Passa pelo dentista, faz a consulta, avaliação. E eu entendo que tu tá falando isso porque não é porque tu é dentista, mas é porque... Se com ultrassom, com cureta, a gente sofre para tirar às vezes, passa uma pastinha imagina ali, cai como- tudo, derrete. Não. Não, né? Se funcionar, se provar que funciona, eu vou comprar para usar em mim Pois também. então, boa ideia. Mas então, basicamente, é desorganizar a placa bacteriana. Desorganizar a placa bacteriana. Porque ela é o começo de tudo. E como tu falou ali em relação aos ossos, né, que tu não recomenda para a questão das fraturas dentárias, existem aqueles snacks de couro ou de, sei lá, orelha de porco, né, que o pessoal ainda tem hábito de usar, que tem sabor, enfim. Sim. Qual que é a tua opinião? Então, eu não gosto muito, né? Mas se a pessoa tiver que optar entre dar um osso e dar um... Aquilo pelo menos não quebra o dente. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Mas eu não gosto muito. Mas vamos usar a escova de dente, que é melhor, A né? escova é a melhor. Usar a escova É o de melhor dente. amigo do dente, é a escova. Não é o gelzinho que vai tirar o tártaro, não é Nada. o clínico geral que vai substituir o odontólogo. Vamos criar esse hábito de trabalhar com profissionais da área, né? Que daí a gente consegue... E vamos lá, assim, do mesmo jeito que a gente faz uma vacina, que a gente bota uma coleira para leishmaniose, para carrapato, a gente faz profilaxia dentária. Porque, Exatamente. afinal de contas, o que a gente quer é que nosso cãozinho dure bastante, que tenha qualidade de vida, né? Isso. Prevenir é sempre melhor do que remediar. Tá. Em relação a doenças sistêmicas, né? Que tipo de doença sistêmica uma doença periodontal grave pode causar? Como a gente falou antes, né, na deposição de imunocomplexos, tu pode ter problema cardíaco, tu pode ter problema renal, problema nas meninges, problema articular. Tudo está interligado, né? E até essas doenças autoimunes também sempre acaba piorando com uma boca ruim, né? Lúpus.
Interessante. É porque com a leite Porque é a mesma inflama coisa, tudo. né? Exatamente. Comorbidades que potencializam o problema, né? Uma boca contaminada, ela vai inflamar o corpo inteiro. Porque a bactéria vai entrar na corrente sanguínea e o estrago E tá vai feito. fazer o estrago. E assim, que dica que tu daria para um profissional que está entrando no mercado de trabalho hoje, veterinário jovem, que quer seguir a área de odontologia, né? Claro que vai pegar um mercado totalmente mudado em relação ao que tu já pegou. Qual é a dica que tu daria para esse profissional? Eu sei que tu é um apaixonado pela odontologia e o que tu diria pro veterinário jovem aí que quer começar nessa área aí? Bom, provavelmente o veterinário que vai querer começar nessa área, ele vai atuar como volante. Então ele tem que estar com a academia em dia, porque o equipamento é pesado. E a gente carrega raio-x, a gente carrega equipe odontológico. E precisa ter, né? Precisa ter. Precisa ter. É muito equipamento. O equipamento é volumoso, é pesado. Então não é só chegar. Bom para quem não quer pagar academia, então. Bom para quem não quer pagar Pois academia. é. Eu com a minha hérnia de disco já não tenho mais condições de ser volante. Tem que estacionar o teu material numa clínica e fazer o... É muito pesado o equipamento. Então, Daí... ou tem uma clínica fixa para trabalhar, ou vai ter que se organizar para trabalhar como volante. Demanda tem bastante, tem muita procura. Mesmo que ainda poderia ter mais, mas tem espaço. Tá, e uma última pergunta para terminar o nosso assunto. O tipo de alimentação altera o início de uma doença periodontal ou de algum outro problema oral? Pode alterar, assim, vamos dizer, tem animal que a pessoa gosta de dar uma cenourinha crua, uma maçãzinha, tudo que for durinho, vai fazer um pouco esse trabalho mesmo da escovação, assim, né, de desorganização. Então comparando alimentação natural com dieta com ração, a ração é sempre melhor. A ração é melhor. Se tu não vai fazer escovação, porque tem a ração esse efeito mecânico. Entendi. Lisandra, alguns cães a gente percebe que além de não cair os dentes de leite, né, ainda tem alguns desvios, né, na dentição que muitas vezes acabam favorecendo a deposição de alimento, enfim, e, consequentemente favorecem a deposição do tártaro, né? Como corrigir isso aí? Tem alguma maneira da gente corrigir? Existem raças que são mais predispostas a ter doença periodontal por conta de algum desvio? Como é que funciona isso? Olha, quanto menor a raça, maior a tendência de ter doença periodontal, porque a cabeça é pequena, só que os dentes são grandes. Então é aquele monte de dente bem pertinho um do outro, acumula muito mais, né? Aí tem também a questão dos braquicefálicos, né? Shih Tzu, Pug, que também já tem aquele focinho achatado. E o mesmo número de dentes. O mesmo número de dentes, então junta mais. E alguns casos de desvio que podem causar outros problemas além da deposição de tártaro. Como eu comentei lá no início, o meu primeiro paciente foi justamente um caso de ortodontia, né? Era um cole que os caninos de leite não caíram, e aí o canino permanente, porque como é que funciona a troca dos dentes dos caninos? O permanente, ele vai nascendo pelo lado de dentro. Então fica o de leite para fora e o permanente por dentro. Se o de leite não cai, ao invés dele nascer na posição correta, ele nasce reto. E ele pode furar o céu da boca do cachorro, que era o que acontecia com essa aí. Ela babava, ela tinha um cheiro horrível e ela tinha úlceros no palato. Isso que às vezes úlceras no próprio lábio. Às vezes no lábio. Né? Então, assim, eu sempre digo que eu não vou consertar um dente para ele ficar bonitinho com o aparelho, porque eu não sei se tu já usou o aparelho. Já usei aparelho. Eu também, eu sei o quanto é horrível usar aparelho. Se a gente que entende já acha ruim, imagina eles. Então, eu faço ortodontia, faço muita ortodontia, mas só para questão funcional, não faço por estética. E existem vários tipos de aparelho. Tem o plano inclinado, que é o que normalmente a gente usa para esses casos de canino estreito na base, né? Que só vai abrir aqui. Tem aparelho com bract, tem aparelho que tu tem que ajustar. Mas o funcional, o que tu chama de funcional? Nesse caso, por exemplo, um canino que vai machucar a boca. Isso. Mas é algum problema... Mordida cruzada, não consegue se alimentar direito. Dificulta a digestão, enfim. Isso. Alguma coisa com respiração, com respiração não. Com respiração mais é problema de palato mesmo. Ah, tá. Palato alongado, essas coisas.
Chegamos ao fim de mais um episódio do LeiteCast. Eu queria agradecer a doutora Lisandra pela presença. Muito obrigado, foi de grande valia a tua explanação a respeito da odontologia. As portas estão abertas para novos bate-papos aí. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite e o espaço para passar um pouquinho aí da minha paixão pela odontologia. E se você curtiu o nosso conteúdo, aproveita para se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos, os nossos podcasts, para que a gente possa construir cada vez mais conteúdos de relevância aí em relação a pets, a leishmaniose e a saúde em geral dos nossos cães. Abraço! Lembrando que nós estamos com os nossos patrocinadores, a MSD Saúde Animal, com a coleira Excalibur, que é a coleira recomendada, né, pelo Ministério da Saúde para a proteção de leishmaniose no Brasil. É a coleira que é resistente à água, o animal pode tomar banho com ela sem problema, né? E tem uma excelente repelência aí na questão do flebotomínio da leishmaniose.